Imagine governar o maior império do mundo, tomar decisões que afetam milhões de pessoas, enfrentar guerras, traições e uma das piores pragas da história, e ainda assim manter a serenidade. Esse era Marco Aurélio, um imperador que carregava nas costas o peso do destino de Roma, mas que nunca permitiu que a ansiedade tomasse o controle de sua mente. Em tempos modernos, onde a ansiedade se tornou uma epidemia global, suas lições são mais valiosas do que nunca. Marco Aurélio não era apenas um imperador, ele era um filósofo. Seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações, revela sua batalha diária contra o medo, a incerteza e a pressão. Ele escreveu essas palavras não para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo de como manter a calma diante do caos. Hoje, vamos explorar como Marco Aurélio lidava com a ansiedade e como podemos aplicar seus ensinamentos na nossa vida moderna. Uma das principais ideias de Marco Aurélio era simples: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase resume a essência de como ele enfrentava a ansiedade. Ele entendia que a preocupação vem de tentarmos controlar o que não pode ser controlado. Quantas vezes nos pegamos ansiosos por coisas que estão completamente fora do nosso domínio? O trânsito, a opinião dos outros, o futuro incerto. A primeira lição de Marco Aurélio é que devemos focar apenas no que podemos controlar: nossas ações, nossos pensamentos e nossas reações. Para reforçar essa ideia, ele praticava um exercício mental chamado dicotomia do controle. Antes de se preocupar com algo, ele se perguntava: isso está sob meu controle? Se a resposta fosse não, ele conscientemente escolhia não se preocupar. Esse método é amplamente utilizado hoje em técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Quando enfrentamos a ansiedade, podemos fazer o mesmo exercício: listar tudo o que nos preocupa e separar o que está ou não ao nosso alcance. A dicotomia do controle se conecta com a ideia de que a mente humana, quando não direcionada, se apega ao caos. Imagine uma pessoa navegando sem um mapa. Se não tivermos clareza sobre o que está sob nosso controle, nos perderemos em preocupações desnecessárias. Marco Aurélio constantemente reforçava essa distinção para si mesmo. Podemos fazer o mesmo escrevendo em um diário cada vez que uma preocupação surgir. Pergunte-se: tenho controle sobre isso? Se não, libere essa preocupação conscientemente. Parece simples, mas o impacto pode ser transformador. Outra estratégia poderosa de Marco Aurélio contra a ansiedade era o conceito de negatividade premeditada. Ele acreditava que devemos antecipar dificuldades para não sermos pegos de surpresa. Isso não significa ser pessimista, mas sim estar mentalmente preparado para qualquer cenário. Antes de uma batalha, ele imaginava todas as possibilidades ruins e pensava em como reagiria. Assim, quando a adversidade chegava, ele já estava emocionalmente preparado. Podemos aplicar isso hoje nos nossos desafios diários. Antes de uma reunião importante, por exemplo, podemos nos preparar para cenários negativos e definir estratégias de resposta. Além disso, Marco Aurélio praticava um método estoico chamado memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Isso pode parecer mórbido à primeira vista, mas é uma das formas mais poderosas de reduzir a ansiedade. Ele sabia que todo medo é, no fundo, o medo da perda. O medo de perder o emprego, a reputação, a saúde. Mas quando reconhecemos a transitoriedade da vida, percebemos que a maior parte das nossas preocupações são pequenas e temporárias. Ao aceitar a mortalidade, aprendemos a viver plenamente e sem medo. Outro aspecto fundamental da filosofia de Marco Aurélio era a disciplina mental. Ele acreditava que a mente precisa ser treinada diariamente para resistir às emoções negativas. Ele escreveu: se algo externo te causa angústia, não é o evento em si que te perturba, mas sua interpretação dele. Essa frase reflete o que hoje a ciência comprova sobre a relação entre pensamento e emoção. Quando interpretamos algo como uma ameaça, nosso cérebro reage com ansiedade. Mas se conseguimos mudar nossa percepção, podemos mudar nossa resposta emocional. Para aplicar isso na vida real, podemos praticar a reestruturação cognitiva. Sempre que sentirmos ansiedade, podemos questionar nossos pensamentos: isso realmente é um problema? Eu tenho evidências para acreditar nisso? Muitas vezes, percebemos que estamos exagerando cenários e criando sofrimento desnecessário. Outro hábito essencial de Marco Aurélio era a autodisciplina. Ele sabia que a mente precisa ser fortalecida com hábitos diários. Um de seus métodos era a escrita. Todas as manhãs, ele escrevia em seu diário para organizar seus pensamentos e lembrar-se dos princípios filosóficos que guiavam sua vida. Hoje, a prática do journaling é amplamente recomendada para controlar a ansiedade.
Escrever sobre seus medos e preocupações ajuda a reduzir sua intensidade e trazer clareza mental. A disciplina mental também se reflete na maneira como gerenciamos nosso tempo. Marco Aurélio acreditava que devíamos eliminar distrações e focar no que realmente importa. Isso significa dizer não ao que não acrescenta valor à nossa vida. Uma prática útil é analisar seu dia e identificar atividades desnecessárias. Redes sociais em excesso? Preocupações fúteis? Corte o que não serve e veja como sua ansiedade diminui naturalmente. Por fim, Marco Aurélio nos ensina que a ansiedade pode ser superada ao viver uma vida baseada na virtude e no propósito. Ele acreditava que a maior paz de espírito vem de agir corretamente, independentemente das circunstâncias. Quando temos um propósito claro e seguimos nossos valores, as incertezas perdem força. Se queremos aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio à vida moderna, podemos começar com alguns passos simples. 1. Praticar a dicotomia do controle e focar apenas no que podemos mudar. 2. Exercitar a negatividade premeditada para estar preparado para desafios. 3. Lembrar-se da transitoriedade da vida para reduzir preocupações triviais. 4. Reestruturar nossos pensamentos sempre que sentirmos ansiedade. 5. Criar o hábito da escrita para organizar a mente. 6. Reduzir distrações e praticar a simplicidade. 7. Libertar-se da preocupação com a opinião dos outros. 8. Viver com propósito e seguir princípios sólidos. Marco Aurélio enfrentou desafios muito maiores do que os que enfrentamos hoje, mas encontrou serenidade ao cultivar uma mentalidade forte. Se conseguirmos aplicar seus ensinamentos, podemos encontrar essa mesma paz interior. Agora eu te pergunto, qual dessas lições você sente que mais precisa aplicar na sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.